Oi, oi, a paz de Deus, a querida Irmandade em Cristo. Queria deixar aqui registrado aqui no canal Comunhão com Deus, o meu testemunho, né, para a edificação da fé de todos nós. Eu me chamo Marlete, sou da cidade de Lavras, Minas Gerais. Queria deixar aqui alguns acontecimentos, né, são assim, curtos, né, porque assim, minha mãe não me explicou muito nos detalhes, porque são grandes, né? Também eu acho que ela nem lembra direito. Mas assim, o que ela lembra, o que ela me passou, eu vou passar para a querida Irmandade para a edificação da fé de todos. Assim, eu sou muito perseguida, né, pelo Satanás, desde o ventre da minha mãe, no dia do meu nascimento. O médico chegou no meu pai, né, minha mãe tinha ido para a sala de cirurgia, mas antes de fazer a cirurgia, o médico chamou meu pai no canto, no hospital, e, e perguntou ao meu pai quem que ele escolheria. Se escolheria a minha vida ou a vida da minha mãe. E obviamente, né, meu pai escolheu a vida da minha mãe. Porque, né, minha mãe e meu pai já tinham meus 3 irmãos, né, que já tinha nascido, né. Já estava tudo assim com, eu acho que o mais velho tinha 4 aninhos. Então, meu irmão mais velho tinha 4 aninhos, o outro tinha 3 e a minha irmã 2. Então, assim, era uma escadinha, né? E eu iria nascer ali, naquele dia, né? Aí não teria como meu pai me escolher e simplesmente deixar minha mãe morrer e ele ter que criar nós 4 tudo sozinho. Então, ele escolheu minha mãe, né? Obviamente, não me entristeço com isso, não, sabe? Depois que eles me contaram, eu não me entristeci com isso. Achei um ato assim bom, né? Se fosse no meu caso, né? Também eu acho que teria que ser a mesma coisa, porque, né? Eu tenho 2 crianças, né? Imagina assim, tenho 2 crianças. Assim, a mãe em si, né? A mãe escolheria a vida do filho. Mas assim, o pai, ele não tem o mesmo, né? Mesma coisa, mesmo ligamento que a mãe. Então, eu não julgo, né? Meu pai por isso. Jamais, mas eu compreendi a situação ali. Até então, né? E o médico perguntando ao meu pai sobre isso, né? Meu pai escolheu minha mãe e ali eles fizeram o parto. Eles fizeram de tudo para salvar a vida da minha mãe e eles conseguiram, graças a Deus. E ali quando eles escolhem, põe, né? E ali opção para a pessoa escolher uma vida. Não sei se a querida Irmandade sabe, mas eles não fazem de nada para salvar a outra que eles não escolheram. Então, quem eles escolheu, eles fazem de tudo para salvar aquela vida. Então eles fizeram de tudo para salvar a vida da minha mãe e foi um sucesso, graças a Deus. Salvou minha mãe com vida e com saúde, né? Graças a Deus. E ali eles ficaram todos espantados, porque eles não fizeram nada, né, para me salvar, mas ali Deus entrou com a sua rica misericórdia e bondade ali e esteve comigo a todo momento ali naquela sala de cirurgia, poupou minha vida, né, porque sabia que eu iria servir ele aqui na terra e não me deixou, né, morrer. Então, assim, quando o médico chamou meu pai, logo depois da cirurgia, explicou para meu pai, falou: olha, não estamos aqui para brincar com os sentimentos de ninguém, não estávamos brincando no momento que pedimos para você escolher, mas um ato assim, não sei se vocês servem a um deus ou deuses, ou não sei se vocês têm professa fé em alguma coisa, mas algo sobrenatural aconteceu na sala de cirurgia e sua esposa e sua filha sobreviveu. E assim, foi um dia de muita festa, assim, de sentimento que eu digo. Todos ficaram muito felizes, minha mãe, meu pai, né? Minha mãe ali, quando ficou sabendo de tudo, porque ela não pôde saber assim, né?
porque ele chamou só meu pai antes de tudo acontecer. Quando minha mãe ficou sabendo, ela me pegou ali no braço, nos braços dela, me abraçou, né? Louvou a Deus por tudo, agradeceu a Deus pela minha vida. No momento ela nem estava pensando muito na vida dela, né? Ela simplesmente esqueceu dela e ficou louvando a Deus pela minha vida. Eu agradeço a Deus por isso, né? Aí foi da primeira vez que, né, algo aconteceu assim contra a minha vida, né, na minha existência. E teve um outro dia também que eu estava, minha mãe, meu pai, eles mudavam muito de lugar, né, de um lugar para o outro, mudava muito assim de cidade, era tipo, sabe, aquelas pessoas que não tinham endereço, sabe? E ali minha mãe fez um barraco de lona ali para dormir no dia, nesse dia que aconteceu isso. Minha mãe fez um barraco de lona e foi dormir e deixou uma vela acesa. E ali, né, a vela tombou, caiu na lona, a lona começou a pegar fogo e essa lona que estava pegando fogo, que estava do meu lado, do lado que eu estava, a lona pegou fogo e pingou, né, no meu corpo, assim, no meu peito, e começou a pegar fogo e já meu corpo já estava em chamas, né, meu corpo já estava todos com chamas já. Minha mãe falou que acordou com o, o calor, né, o calor do fogo. Aí na hora que ela acordou, ela disse que levou um espanto, que ela ficou tão assim perplexa, tão assustada, tão atemorizada, tão... Ela falou que algo segurou ela, que parecia que tinha alguma coisa segurando os braços e as pernas dela, que ela não sabia. Ela falou que começou a chorar, a gritar. Meu pai acordou espantado, viu aquela cena, puxou a minha roupa com tudo, com fogo e tudo. Meu pai enfiou a mão no fogo e tudo, e puxou minha roupa que estava pegando fogo. E ali, né, Deus ali me livrou mais esse dia da sombra da morte, né, da morte, porque queria me pegar de todo jeito, né, eu sei que é um ato assim, não sei se é descuido, sei lá, mas ali Deus esteve comigo a todo instante. Disse minha mãe que antes dela ela gritar, né, falar socorro, pedir ajuda do meu pai, ela falou que me viu brincando com o fogo. Ali eu estava, minha mãe falou que aparentemente parecia que eu não estava sentindo dor nenhuma, por isso que ela ficou perplexa. Ela ficou assim, sem entender o que estava acontecendo. Ela achou que até que era sonho, porque ela viu ali que o fogo estava me consumindo no meu corpo, só o meu rosto, que o fogo só não pegou no meu rosto, mas o meu corpo inteiro estava coberto de chamas. E ela falou que eu estava brincando com aquele fogo e sorrindo, dando gargalhada. Isso eu tinha uns 4 meses, né? Isso eu tinha uns 4 meses de nascida e eu tava brincando com aquele fogo. Ela falou que eu tava brincando, né? E como se tivesse alguém ali comigo, brincando comigo, me fazendo sorrir. E louvo a Deus por esse dia, né? Por essa bondade de Deus, que Deus me livrou mais desse dia, né? Da morte. Tinha 4 meses nesse dia. Depois teve um outro dia que minha mãe, né, me pôs na banheirinha, numa banheira. E ela estava lavando roupa. Ela estava lavando roupa do lado de fora de casa, mas aí nisso ela sempre me deixava dentro da banheira com os travesseiros para me ficar sentada em cima, né? Ficar deitada lá no travesseirinho, para me ficar com ela, fazer companhia, né? Para ela ficar olhando eu, né? Para mim não me machucar e ela ficar de olho em mim. Nisso ela disse que nesse dia ela tinha feito, né? Isso como de costume que ela fazia sempre. E nisso ela entrou para dentro da casa dela, eu acho que isso já tinha uns 5 meses por aí, uns 5. Acho que são 5 meses de nascida. E nisso minha mãe falou que eu estava ali, brincando ali. E nisso ela entrou para dentro de casa para buscar roupa para lavar. E nisso que ela buscou roupa para lavar, o cachorro começou a latir muito e ela estava dentro de casa. E o cachorro, pelo fato de ser aquele cachorro que late à toa, ela começou, tipo assim, não deu muita atenção pro cachorro. Mas nisso, o cachorro persistiu em latir, persistiu. Minha mãe achou
e um pouco estranho aquilo, e foi ver o que está acontecendo. E ela disse que uma cobra estava vindo na minha direção, né? Que eu estava na banheira. Uma cobra grande estava indo em minha direção para me picar, né? Para me matar ali. Mas o cachorro ali estava latindo, aí o cachorro viu que a cobra estava aproximando muito perto de mim. Aí o cachorro foi lá e avançou na cobra, começou a lutar com a cobra ali, né? Avançar na cobra. A cobra picou o cachorro, né? Jogou todo o veneno dela ali no cachorro. Passou questão de segundos, o cachorro veio a óbito, né? Esse cachorro que me salvou, a mando de Deus, creio eu. E a cobra se assustou com a presença da minha mãe, com a chegada da minha mãe, e correu novamente para o mato, né? Da onde ela veio. E assim, ali eu vi Deus ali, né? Essa situação, minha mãe viu Deus ali a todo instante, eu também, né? Percebo no dia de hoje, porque até então, naquele dia, eu não tinha noção nenhuma, mas no dia de hoje eu percebo que eu vi Deus ali a todo instante. E Deus ali me salvou. Teve um outro dia também que eu estava aprendendo a engatear, né? Engatear. A gente estava morando na cidade do Rio de Janeiro. Minha mãe morava perto da cachoeira, bem próximo mesmo da cachoeira. Minha mãe estava lavando roupa e nesse dia eu estava nos cuidados do meu pai, né? E meu pai, na época, ele bebia muito. E nesse dia não foi diferente. Ele estava alcoolizado e ele estava, né, na minha responsabilidade. E nisso ele estava perto da cachoeira. Meu pai, com a minha mãe, diz, né, relata que eu estava começando a engatear, eu engateando, né? Eu comecei a engateei até ali perto da cachoeira. E nisso eu pulei na cachoeira, Irmandade. Eu engateei até na cachoeira e meu pai não tinha visto. Aí na hora que eu cheguei na ponta ali da cachoeira para mim pular, uma pessoa gritou o nome do meu pai. Meu pai se assustou, viu aquilo, correu brevemente, né, com toda a sua velocidade que ele conseguiu, e me puxou, mas nisso eu me joguei, né, sem noção nenhuma, por me ter, né, uns 5 meses, 6 meses por aí. Eu acho que eu tinha uns 6 meses por aí que eu tava engateando. Aconteceu isso, e nisso eu engoli um pouco de água. Ali Deus já me livrou ali da morte na cachoeira, né? Ali foi um grande livramento de Deus. Mas nisso eu engoli um pouco de água, minha mãe me pegou, né? Levou para casa. Aí minha mãe falou que ficou me observando, que eu mamava sempre, mas só que eu não estava, né, fazendo nada na fraldinha, não estava fazendo cocô, não estava fazendo xixi, e ela achou aquilo muito estranho, né? Mas só que ela falou que estava esperando, né, para ver o que estava acontecendo, que ela não estava entendendo. Ela falou que estava observando. Tava me observando durante 3 dias. No terceiro dia ela falou que achou demais, porque eu não estava realmente fazendo cocô e minha barriga estava muito inchada, né? Eu estava até a minha cor, né? Minha cor já estava mudando, estava minha cor meio pálida, meio estranha. Minha mãe falou que tinha medo de ir ao hospital, porque já tinha ouvido casos que as crianças que vai para o hospital não voltam, e assim, ela com medo tentou tratar em casa, mas ela, por não entender, ela nesse dia, ela falou: ah, não, eu já não aguento mais ver minha filha desse jeito, eu vou levar no hospital. E ela me levou no hospital. Chegando no hospital, a médica repreendeu minha mãe e falou: mãe, como que você deixa sua filha chegar a esse ponto? Sua filha, se ela viver, é por um ato de um milagre, só por um milagre. E se ela morrer, a culpa é sua por você ter deixado ela chegar até esse ponto. E a minha mãe ali falou que ficou muito aflita de alma, chorou muito, pediu misericórdia de Deus, que Deus viesse interceder pela minha vida, que Deus, assim, viesse ter misericórdia da minha vida, da vida dela, que ela não conseguiria viver sem eu, né? Ali minha mãe falou que ficou orando a todo instante. E ali eles falaram que tirou muita água no meu pulmão. Eles abriram do lado aqui do lado aqui da minha espinha aqui do lado aqui da minha cintura, que eles abriram um buraco para retirar a água do meu pulmão, né? E tiraram bastante água. E nisso me deixaram em observação. E graças a Deus, né, eu vivi.
Mas só que nisso eles falaram que eu teria que ficar lá em observação, eu não poderia sair naquele dia, eu teria que ficar lá no mínimo uns 15 dias de observação, porque eu quase morri, né? Eles praticamente fizeram um milagre ali, né? Porque não era para mim ter sobrevivido no modo assim do tempo de estudo que eles tinham, eles tinham certeza que eu iria morrer, mas eles fizeram isso para me reanimar, né? E ali me deixou ali em observação. E nisso, lá no hospital, e esse hospital, amados, esse hospital ele era pago. Nessa época a gente morava no Rio de Janeiro. A minha tia se prontificou em pagar todos os gastos. Minha tia se prontificou em pagar todos os gastos, então ela foi lá, comprava até presente para as médicas, né, para as enfermeiras, né, para agradando as enfermeiras, para as enfermeiras não me tratar mal, né, não judiar de mim lá, para me ser uma nenenzinha, né. E nisso, eu ficando lá, é, um tempo, nisso eu ficando um tempo, não, nisso eu não tinha 6 meses, não, nisso eu tinha uns 8 meses por aí, né? Nisso eu tinha uns 8 meses, e aí minha tia falou que pagou tudo, pagou os médicos, as coisas, tudo, né? Porque minha tia, graças a Deus, ela é bem de vida, né? Ela, bem dizer, ela é rica, né? Minha tia, ela do Rio de Janeiro, e ela se prontificou em pagar tudo que precisasse. E eu louvo a Deus pela vida da minha filha, da minha filha não, da minha tia, que ela foi grandemente usada pelo Espírito Santo, né? Deus usou ela, mesmo ela não sendo conhecedora da palavra de Deus, ali ela foi usada grandemente, né? Como um auxílio ali de Deus, né? Ela me ajudou ali. E nisso eu ficando ali naquele hospital, mesmo sendo um hospital caro, de rico, Deus permitiu, né? Deus me permitiu que eu pegasse uma infecção hospitalar. Eu peguei uma infecção hospitalar lá dentro desse hospital, que Deus, Deus ele não permitiu que eu morresse, mas permitiu a enfermidade chegar na minha vida. Ali começou a pegar uma infecção no meu corpo e meu pezinho foi consumido, né, pela aquela enfermidade. Graças a Deus, não foi necessário arrancar o pé, né, mas eu tenho, né, a cicatriz, tenho um dedinho deu uma formação aparentemente a maior formação, mas não, eu nasci perfeito, foi esse dia, né, desse dia que aconteceu isso, que meu dedinho deu um defeito, né, tem um defeito aqui, mas creio eu que é para hoje contar testemunho e ter provas desse grande dia que aconteceu isso. Ali eles conseguiram, né, a me mudar de sala, né, ali salvar minha vida. Mas depois aí o médico falou, devido a tudo que aconteceu comigo, eu poderia sim até andar, poderia sim, né? Mas falar, eu não iria falar, né? O médico já adiantou para minha mãe que eu iria ser muda, né? Que era para mim aceitar aquilo, que eu iria ser muda devido a tudo que aconteceu. E o que que eu fiz o que que eu fiz não, né? O que que minha mãe fez, entregou para Deus, né? E ela disse que quando ela entregou para Deus, né? Ela se sentiu mais aliviada, estava esperando em Deus, que ali eu realmente estava muda naquele dia, né? Eu só mexia a boca, né? Só os lábios. Ela tentava entender tudo que eu queria dizer, mas ela não conseguia. Ela falou que eu fiquei um tempo desse jeito. E por algum tempo, né? Por um bom tempo, minha família achou que eu realmente estava muda. Mas Deus ali, né? Com sua rica misericórdia e bondade, Deus permitiu com que eu começasse a falar. Falei mamãe, papai. E ali saiu o som, né, na minha voz, na minha corda vocal. Minha mãe ficou tão feliz que ela voltou naquele médico que falou que eu seria muda. E me levou lá para falar. E minha mãe disse que mostrando eu para o médico ficou espantado. Falou que todo o tempo dele de estudo, né, de trabalho, de serviço que ele tinha, nunca tinha visto um caso parecido. Uma pessoa muda voltar a falar, porque
Ali deu um problema na minha corda vocal, né? E ele ficou impressionado e eu louvo a Deus por isso, né? Mais isso. E não tenho o que não tenho o que dizer para Deus de tanta gratidão, sabe? Eu fico assim, eu louvo a Deus pela vida daqueles médicos que fizeram tudo, louvo a Deus pela vida da minha tia, louvo a Deus pela vida da minha mãe, né? Teve um outro dia também que a gente estava na cidade de Uberaba. A gente morava na cidade de Uberaba. E minha mãe, não sei, tinha uma pessoa que estava comigo no colo, né, na cidade de Uberaba. E nisso estava tendo muita. Tava tendo uma briga, uma discussão lá de frente à casa da minha mãe, perto da casa da minha mãe. E nisso eles deram um tiro, né? Pro lado da minha direção. E o tiro acertou entre os meus cabelos, né? Perto da minha orelha. E assim, a mãe falou que foi um tiro de raspão. Que se eu chegasse um pouquinho mais pro lado, poderia acertar a minha cabeça e eu morrer na hora. Porque é bem na cabeça, né? Eu tinha o quê? Nessa época eu tinha uns 3 anos, uns 2 aninhos, 3 anos por aí mais ou menos. E eu louvo a Deus por isso, né? E também tem um outro caso também de um cachorro. Um cachorro, isso já tinha uns 7 anos de idade. Fui, né, na venda para minha prima. E nisso eu voltando da venda, eu sempre gostei muito de cachorro, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito de cachorro. E nesse dia não foi diferente, né? Eu gostava muito de cachorro e eu vi um cachorro na rua, comecei a brincar com ele. E ele abaixou a orelha dele, abaixou o rabo dele e veio em minha direção, né? Meio que abanando o rabo meio que baixo, né? Eu achei aquele tão bonitinho, tão fofo, que eu fui pro lado dele e ele veio pro meu lado. Mas nisso ele passou rápido, rápido assim, em minha direção assim, e foi por trás de mim. E nisso, na hora que eu vi ele do outro lado, a boca dele tava com sujo de sangue. E eu fiquei tão assim, falei, mas como que ele pegou esse negócio, esse sangue, esse pedaço de carne? Tinha um pedaço de carne na boca dele. Depois, na hora que eu segui aqueles respingos de sangue, fui ver ele tinha acabado de morder minha perna. E nisso eu comecei a chorar. Fiquei muito espantada, muito assustada. Chorei muito esse dia. Aí eu eu sentei no chão, espantada. E graças a Deus, Deus preparou, né, um conhecido nosso, está passando ali naquele momento. Me pegou no colo, me levou, né, para o hospital mais perto. E ali eles fizeram, né, deram ponto, e eles falaram que se pegasse mais um milésimo, centímetro, sei lá, não entendo, um negócio lá, que pegasse mais um espaço de um sentido, um espaço de uma veia, sabe? Eu poderia morrer ali, porque a veia que o cachorro quase mordeu foi a veia que vai direto pro meu coração. E ali Deus me livrou também mais um dia, né, da morte. Eu louvo a Deus por isso. Meus amados, hoje eu vou deixar essas obras aqui para vocês, né? Para vocês ouvirem. Espero que vocês sejam edificados. Tenho tantas outras obras, tantas outras, né? Testemunho para contar, mas Deus vai preparar um outro momento, um outro dia. E espero que vocês sejam edificados com todos esses testemunhos. E Deus seja louvado, né? Espero que vocês venham, né, se firmarem em Cristo, porque Cristo breve vem, né? Deus quer que a gente busque Ele mais e mais, para Ele poder fazer obras na nossa vida, para a gente, né, ter testemunho para contar para a edificação da fé de todos nós. Então é isso, querida Irmandade. Fica com esse testemunho na santa paz do Senhor Jesus. E Deus venha ser sempre louvado. Amém?